Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com Boa noite, vocês? professor. Boa Boa noite. noite, Boa noite, professor. professor. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Cansado, trabalhei demais. Ah, isso acho que todo mundo, né? Também cansado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. As outras aulas de vocês costumam começar às 7h15, 7 horas, Sim, professor, por aí. mas aí Sete h não tem 15 um... 7h15, não tem um padrão. Não, às vezes é 7h30 também. Depende muito do professor. Varia de Entendi, 7h15 a 7h30. entendi. Bom, pessoal, dar início então aí a nossa terceira aula aí da disciplina de economia. O, na, na aula passada, então, nós terminamos de ver os princípios, né, de economia, e nós vimos também aí a evolução histórica da economia ou do pensamento econômico. Aí desses pontos que nós vimos aí da aula passada, ou até da aula anterior, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? O professor deixou uma atividadezinha para vocês lá, acredito que todo mundo conseguiu fazer, né? Pois eu vou dar uma olhada, corrigi-las, já lanço nota no sistema ali. Vamos ver que essas atividades elas têm um valor de 4 pontos e também tem as atividades de avaliação mesmo, que daí vale 6 pontos, que também eu vou liberando conforme a gente for verificando as matérias, os conteúdos, tá? Então, professor, eu não consegui enviar a minha. Eu até estava tentando contato com o WhatsApp da faculdade e tudo mais, mas eu não estava conseguindo enviar a minha. Dizia que o arquivo não tava indo, aí eu acabei ficando sem fazer. Na verdade, eu fiz, só que não enviou. Aí eu não sei o que aconteceu. Tá. Me manda uma mensagem depois no WhatsApp, que daí a gente vê o que a gente pode estar fazendo. Tranquilo, pode ser. Né? Como aí a primeira atividade, né? Parece que foi um problema do sistema aí, né? Aí já vou até conversar com a coordenação certinho aí para ver quando acontecer essas situações o que a gente faz. Mas peço para que você me mande uma mensagem depois no WhatsApp para eu lembrar, senão eu posso esquecer. Não, tranquilo, eu mando sim, obrigada. Se mais alguém teve esse problema, tá? Depois, se quiserem conversar com os colegas, se mais alguém teve esse problema, pede para entrar em contato comigo também, que daí a gente já faz um alinhamento aí com todo mundo, tá? Bom, pessoal, então, só para fazer um adendo, tá? Na verdade, no nosso plano de ensino eu tinha colocado um pouco mais para frente, mas relendo ali o nosso material da aula passada da história do pensamento econômico,
eu verifiquei ali que ele também já nos traz a história da moeda, né? Então, vou colocar para vocês aqui da moeda, depois eu coloco um textinho no AVA lá que eu não consegui colocar a tempo, mas assim, é bem rápido, né? Como, como a gente viu ali, né, a economia como um todo, ela teve ali a sua evolução, né, e a moeda como um dos principais instrumentos da economia, né, se não o principal aí dentro, né, da estrutura de mercados que nós vamos ver daqui a pouco, ela também teve a sua evolução. Então, no primeiro momento, quando a gente vê, a gente fala de moeda, primeiro ponto histórico, né, a gente pode até ver ali quando se fala de Xenofonte, de Aristóteles, que se tinha a questão da troca, né? Então, uma pessoa produzia arroz, a outra produzia feijão, elas faziam a troca entre elas, né? De uma forma equitativa, equânime, ali, sei lá, um saco de arroz por um saco de feijão, ou se tinha uma outra forma, um pouquinho melhor, para se calcular ali talvez uma questão de peso, para ser algo justo, não visando lucro, não visando excessos nesse ponto, mas principalmente ali a manutenção da vida das pessoas, da polis, da sociedade como um todo. Num segundo momento, nós podemos perceber que com o surgimento do lucro, da propriedade, dos juros, do capital propriamente dito, nós começamos a ver então que as pessoas começam a ter um interesse por moeda metal, né? Começa-se a utilizar metais preciosos, aí, ouro, prata, para se cunhar moedas, né? Então surge aí as primeiras moedas metálicas, né? Ouro, prata, cobre, que surge ali mais ou menos, né? Na Idade Média e vai evoluindo aí principalmente no período do mercantilismo, né, do metalismo, como nós vimos na aula passada, né, do acúmulo de riquezas, do acúmulo de metais preciosos, acúmulo de moedas, né? Então nós temos essa observação aí de que a moeda ela se tornou símbolo de riqueza quando ela passa a ser metais. Ela deixa de ser, né, simplesmente a questão da troca de matérias-primas, né, ou troca de alimento, arroz pelo feijão, ou a pessoa faz um sapato para mim, eu apago com sal, ou apago com alguma outra mercadoria, né? Que foi a primeira etapa da moeda, a segunda etapa o metal. Terceira etapa da evolução da moeda, nós vamos ter aí. Nós vamos ver aí o quê? Que surge a moeda papel ou a moeda fiduciária, né, que é o papel moeda, que é o que nós temos hoje em dia, até mais ou menos aí em desuso, né? Não que esteja efetivamente em desuso, mas hoje em dia é muito mais fácil a gente ver alguém com cartão de crédito, débito, hoje com o surgimento do Pix, você fazer uma transação bancária ali, do que estar efetivamente com a moeda em papel, né? E também ainda se tem a questão da moeda metálica, né? Daí são as moedas menores, um centavo, 50 centavos, né? Mas os valores maiores aí, 10, 20, 50, 100, R$ 200, hoje são todos em moeda papel ou moeda fiduciária. Eles falam fiduciária porque é uma moeda que ela não tem lastro, né? Ela acaba sendo aceita
pelo comércio, principalmente por uma imposição legal. Mas se vocês forem pegar, nós temos no Brasil aí uma exigência o quê? De todas as nossas compras serem em reais dentro do território nacional. Se você vai comprar algo de fora, né, fazer uma importação, você vai acabar pagando ou na moeda daquele país, ou, né, hoje, na moeda universal, que ainda é o dólar dos Estados Unidos. Mas você vai fazer aí um pagamento com essa, essa moeda papel, tá? Que ela também, hoje, né, ela não possui lastro, que o que eles chamam de lastro é que até algum tempo atrás você tinha que ter ali, você tem X dólares, X mil milhões de dólares, você teria que ter um lastro em ouro que garantisse esse valor, ou em reais, né? Não, hoje já não se exige mais esse lastro. Então, o Banco Central lá emite dinheiro e pronto, né? Nós vimos aí que o simples fato de emitir papel, moeda, né, emitir dinheiro, é uma situação complexa se não houver nenhum outro incentivo de produção, porque nós vamos ter aí o aumento da inflação. Vou chegar lá. Aí então nós tivemos aí uma outra etapa, né, que hoje nós temos o que muitos chamam, como eu falei, o cartão de crédito, cartão de débito, né? Alguns, tá, chamam isso aí de, ou mesmo ainda como moeda fiduciária, ou aí como moeda eletrônica, não eletrônica propriamente dita, que daí as eletrônicas seriam mais as criptomoedas, né? Mas seria uma outra forma de moeda, até porque a moeda não existe, não está ali na sua mão, mas está no banco que faz a transação para você, tá? Então, nós temos essas situações. E surge-se aí, né, a moeda tecnológica, moeda virtual, né, que são as chamadas criptomoedas, tá? Que até onde o professor pesquisou aqui, eles acabam não colocando ainda dentro dessa questão de moeda, propriamente dita, mas é discutível, tá? Como o próprio nome já diz, criptomoeda, né? Bitcoin, Electron, acho que tem outras aí, mas a mais famosa é o Bitcoin, né? Que hoje já existem, salvo engano, acho que a China já está fazendo transações com criptomoedas, né? Mas, tá? Acredito eu que nós vamos ter algum problema futuro, tá? Em relação à criptomoeda, dos países talvez não começarem mais a aceitar, ou não permitir, ou ter como ilícito essas criptomoedas, que essas criptomoedas elas não têm nem lastro, nem uma forma exata de você rastrear ela, como você consegue rastrear mais ou menos o dinheiro, né, a moeda em si. Então, acaba se ficando muito complexo verificar para os governos, tá? Não as pessoas aí, né, se você for pegar livre iniciativa, liberdades de todas elencadas aí nos ordenamentos jurídicos, seria possível. Porém, eu não acredito porque os governos eu acho que seria um mecanismo muito custoso para se administrar, para se fazer uma gestão exata em cima dessas criptomoedas, tá? Que, se vocês forem pegar para o governo federal, por exemplo, é mais fácil ter um controle do real, mesmo que seja um dinheiro que fica na conta corrente, na conta poupança, né? Você diz aonde é que está esse dinheiro, né? Agora da criptomoeda já fica um pouco mais complexo, né? Nós temos aí inclusive alguns estudiosos que falam, né,
que criptomoeda seria inclusive investimentos, né? Não seria uma moeda propriamente dita, né? Seria um investimento como ações, fundos, bolsa de valores, nesses sentidos, tá? Então, daí, nós podemos verificar o quê? Que essa moeda, né, ela possui três principais funções, né? A primeira função dela é dar uma quantia de valor. Ah, quanto custa isso? Ah, custa 2 sacos de arroz. Ah, custa R$ 10. Ah, custa 1/100 de Bitcoin, né? Utilizando aqui talvez a criptomoeda, tá? Então, ela dá essa unidade de valor. Da mesma forma, ela é utilizada, né? Tem uma função que da questão da troca, de algo de negociações. Então, toda negociação que você for fazer no mercado aí, você vai utilizar uma moeda, seja uma moeda mercadoria, seja uma moeda metálica, seja uma moeda fiduciária, seja uma criptomoeda, tá? E por último, né, terceira função, que é uma função de reserva. Então, né, você ter ali aquele dinheiro, aquele valor que você não gastou, né? Vamos colocar aí que uma pessoa ganhe R$ 3.000, ela gasta 2.500, esses 500 seriam a reserva. Então, seriam essas as três funções principais da moeda. Professor, qual a segunda função? Desculpa, não entendi. Oi, desculpa. Eu não consegui compreender a segunda função, travou minha internet. A segunda função, tá? A primeira você entendeu, que é a questão da unidade de valor. Entendi. A terceira também. Sim, A segunda é que a moeda ela vai ser a unidade de troca, né? Troca em que sentido? De que você vai pagar, né, toda negociação, todo ato que você vai realizar no mercado, você precisa de algo para trocar. Então, esse algo é uma função da moeda, ser essa troca. Seja por um bem, uma mercadoria, ou seja por uma prestação de serviço. Acaba entendi. sendo, de repente, o mais fácil da gente visualizar aí, né? Alguém tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Só fazendo esse adendo que eu estava relendo lá o livro da Pensamento Econômico que eu coloquei para vocês da aula passada. Um livro bem interessante, bem completo. E ali ele faz vários apanhados, né? Tanto da história do pensamento econômico quanto da economia como um todo, e já tem essa questão da evolução da moeda. Então eu achei interessante já trazer aqui que daí no futuro a gente não precisa estar voltando nessa parte histórica e tudo mais. Tá? Aí eu, passando desse ponto, eu coloquei para vocês ali, né? Que seria o nosso primeiro tópico da aula, o material sobre sistemas econômicos. Tá? Na aula passada, quando o professor terminou ali de falar sobre a evolução histórica, né, que a gente falou ali de Adam Smith, de Karl Marx e de Keynes, o professor acabou fazendo uma introdução ali sobre os sistemas econômicos, né? Porém, como não tinha separado um material de apoio para a aula passada, mas sim para essa, né, que pelo cronograma seria nessa aula, então eu trouxe o material, tá? E para relembrar então, né, nós temos três sistemas econômicos: o sistema econômico do capitalismo puro, o
sistema econômico do socialismo é o sistema econômico misto. O sistema econômico do capitalismo, ou também chamado de economia de mercado, o sistema socialista, também chamado de economia centralizada ou planificada, e o terceiro chamado de economias mistas. Tá? Então nós vamos ter o capitalismo, que é complexo, né? A gente precisar efetivamente quando ele surgiu. Eu coloquei para vocês na aula passada que um dos principais nomes é o Adam Smith, do capitalismo como nós conhecemos hoje, né? Mas nós temos aí um embrião do capitalismo, né? No começo ele da Era Moderna, com o Renascimento, começo do mercantilismo, do metalismo. Então, né, nós temos aí que ele vai evoluindo. Podemos colocar o capitalismo pré-industrial, industrial, pós-industrial. Alguns falam que hoje nós vivemos um capitalismo financeiro, bancário, né, econômico. Então, tem todas essas evoluções do capitalismo que possuem como princípios básicos, né, a livre iniciativa. Então, eu, pessoa física, resolvo que eu vou ter uma empresa ou que vou fazer uma prestação de serviço enquanto pessoa física ou jurídica. Eu posso escolher aquilo que eu vou fazer. A propriedade privada, né, os bens, os fatores de produção, eles estão na mão do particular, na mão das pessoas jurídicas ou físicas privadas, né? Estão na mão dos particulares, de qualquer pessoa. Nós temos aí uma divisão de classes principal entre patrão e empregado, ou, né, o dono do capital e o proletariado. Que diferente no socialismo, né? No socialismo nós já vamos ter o quê? Algo mais planificado, mais centralizado no governo. Então, né, como eu falei, no capitalismo ficava tudo na mão dos particulares, né? Os particulares se regravam pelo mercado, oferta, demanda. Aqui no socialismo não. No socialismo não vai existir, propriamente dita, a propriedade privada, né? Os fatores de produção, os recursos necessários para a produção vão estar na mão do Estado. Por que é chamado de economia planificada? Porque o Estado vai gerar um plano ali, anual, bienal, quinquenal, dizendo o que é, na visão dele, Estado mais benéfico para a sociedade como um todo. Então, nós pegamos ali o capitalismo era algo mais individualista, né? Propriedade privada, capital, você visava o lucro, juros, não que isso seja errado, tá, pessoal? Pelo contrário, desde que não seja exagerado, ilegal. No socialismo, na economia planificada, já se via mais o coletivo, né? O que era melhor para a sociedade. Então ficava tudo na mão do Estado. O Estado detém todas as situações. Com isso, o que o Estado buscava? Buscava eliminar a divisão da sociedade em classes. Nós vimos que haviam duas classes, o empregado e o empregador. Aqui não, aqui tem socialismo, vamos diminuindo até que se acabe ou que se torne o mais equilibrado possível, mais equânime possível. Tá? E nós tivemos aí uma grande briga, né, entre esses dois sistemas aí, principalmente século XX, né, depois das guerras mundiais aí, questão da Guerra Fria, as polaridades, né, de países capitalistas, países socialistas. Hoje, talvez, aí, o que nós vamos ter de país socialista? Talvez a Cuba, tá? China, talvez na parte política,
porque hoje a China ela tem uma economia de mercado. Então, talvez ali em algum lugar a gente possa encontrar que algumas pessoas vão dizer ali que é um socialismo de mercado, né? Mas na visão do professor, muito contrassenso você dizer um socialismo de mercado. Uma das funções do socialismo era realmente não existir o mercado. Tá? E principalmente depois de todas essas crises, pessoal, que nós tivemos aí, 1929, as guerras mundiais, a questão da Guerra Fria, toda essa discussão acabou surgindo algumas teorias de economias mistas. Tá? Apesar de a gente poder também colocar que essas economias mistas elas ocorreram em outros momentos da história. Ali no final do feudalismo, começo da Idade Moderna, do mercantilismo, metalismo, poderíamos colocar que houve ali uma economia mista, né, do feudal e do surgimento do capitalismo, né? Então, talvez aí a gente possa colocar uma economia mista ali. Ah, professor, e o que é uma economia mista? Bom, como o próprio nome já diz, nós vamos misturar dois ou mais sistemas econômicos. No caso aqui, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar, então, os pontos, em tese, positivos desses sistemas. Então, nós vamos pegar aí os pontos principais, os pontos importantes, os pontos positivos, em tese, do capitalismo e os do socialismo, e vamos fazer um misto. Né? Então, nós vamos permitir a propriedade. Então, nós vamos permitir a propriedade privada? Vamos permitir. Vamos permitir a livre iniciativa? Vamos permitir, mas com ressalvas. Com ressalvas por quê? Porque eu, Estado, poder público, governo, vou atuar também nesta economia. Como eu vou atuar? Bom, posso ter as minhas empresas, e daí vão ser chamadas, né, de empresas estatais, que no Brasil nós temos duas modalidades, ou são empresas públicas, ou são sociedades de economia mista. E eu, Estado, vou participar também regulando o mercado. Então, em que sentido? Bom, eu vou criar mecanismos que dizem o que pode e o que não pode acontecer nesse mercado, nesses mercados. Então, o Brasil, tá, é um exemplo de economia mista, tá? Sistema econômico misto. Porque nós temos aí na Constituição da República, a partir lá do artigo 170 alguma coisinha, que fala lá da questão econômica, da ordem econômica, e vai falar lá que a ordem econômica se baseia na livre iniciativa, né, na função social da propriedade. Então, veja que aqui a minha propriedade ela efetivamente tem que ter alguma função social, senão eu posso perder a propriedade. Respeitando os direitos do consumidor, ou seja, o poder público já me impõe ali que eu tenho que respeitar os direitos do meu consumidor, né? Não posso querer fazer coisas de qualquer jeito, que vai ter uma fiscalização, vai ter uma punição. Então, nós temos aí essa situação, tá? Se vocês me perguntarem um exemplo de capitalismo puro, tá? Eu acredito que não vai existir hoje no cenário que nós temos, tá? Nós vamos ter aí um ou outro país aí de economia socialista, mas a grande maioria, na concepção minha, seriam sistemas mistos, com mais ou menos intervenção do Estado, seja como somente regulação, ou também tendo aí a sua participação direta nos mercados.
Nessa questão dos sistemas econômicos, pessoal, eu lembro que a gente já tinha falado alguma coisa na aula passada, fazendo aqui só uma retomada, mais uma pincelada, mais alguns pontos aí que talvez não tenham ficado claros na aula passada. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma questão? Eu fiquei em dúvida um pouco nessa questão de economia mista, né? O senhor falou que o Brasil, a economia dele é mista. Então, ele é capitalista, socialista, mas o que se destaca é o capitalismo. É isso? Não é que ele seja capitalista socialista, ele utiliza características de um e de outro, né? Então nós temos elementos do capitalismo, né? Daí seria a iniciativa privada, a propriedade, oh meu Deus, a livre iniciativa, propriedade privada, nós temos aí as classes, né? Trabalhador, empregador. Porém, no capitalismo puro, quando ele surgiu, ele não havia o terceiro elemento, Estado. O Estado não regulava o capitalismo, o Estado não participava do capitalismo. Como Adam Smith dizia, o mercado se regulava sozinho pela mão invisível. Aí que vem a questão de ser uma economia mista. Nós vamos ter todos esses princípios, elementos de capitalismo, mas nós também vamos ter aí uma pitada, né, de socialismo. Por quê? Porque o Brasil busca o bem-estar social, né? Busca regular, busca participar da economia com as suas estatais, de saneamento, energia elétrica, petróleo, etc. E também faz o regulamento aí, dizendo o que pode ter, o que não pode ter, né? Nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, daí nós vamos ter os órgãos de proteção, né, os PROCONs, que fiscalizam se a publicidade está sendo feita da forma correta, está sendo feito preços da forma correta. Agora, no começo do ano, todo ano teria uma ação muito grande do PROCON em cima de materiais escolares aí de ensino fundamental, médio. Esse ano não sei se teve ou não, porque ia ter volta às aulas, depois não teve mais. Então, então nós temos essa fiscalização, esse controle, essa intervenção do poder público na economia, né? Ontem, por exemplo, né, nós tivemos aí a saída do presidente do Banco do Brasil, né? Saída não, ele disse que vai renunciar, que ele fica até o final do mês. E isso já impactou aí as ações do Banco do Brasil caiu, outras ações caíram, né? Por quê? Porque por intervenção do poder público, né? Do presidente da República. O presidente do Banco do Brasil queria fazer algumas coisas, diminuir agências, diminuir escritórios, diminuir gastos, e o presidente disse que não é para fazer isso. Bom, se não é para fazer isso, então eu saio. Então vejam aí que nós temos, né, o poder público colocando o dedo na economia. Da mesma forma, né, o presidente da República falou que ia meter o dedo na parte de energia elétrica, na questão de petróleo, né, se não baixar os preços de gasolina, de diesel. Algumas doutrinas colocam que é um capitalismo misto, tá? O socialismo só vai existir se ele for puro. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, agora eu consegui entender. Muito obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, então, pessoal, o professor falou muito de mercado, né? Mercado, sociedade de economia de mercado, quando nós vimos lá os elementos os princípios, os conceitos de economia, nós falamos de produção, de mercado. Então, que vem a ser
o mercado? O mercado, então, é uma instituição, né, que se criou, surgiu aí, para denominar transações feitas entre as pessoas. Tá? Então, uma pessoa quer vender algo e outra pessoa quer comprar esse algo. Então, nós vamos ter aí uma transação, uma negociação, um mercado. Esse mercado, inclusive, ele pode e ele é fatiado, né? Vamos ter aí mercado financeiro, mercado agropecuário, mercado de varejo, mercado de roupa, mercado de joia, mercado de ações, enfim, toda a variedade, as subdivisões que se puder e se quiser fazer, a gente consegue enquadrar um mercado mais específico. Tá? Então nós vamos ter esse local onde se é realizado essas transações entre as pessoas de bens ou serviços. Então, ou você vende uma mercadoria, né? Um exemplo, a roupa, um acessório, não, joia, um brinco, semi-joia, bijuteria, um carro, ou seja, a prestação de serviço, atendimento médico, atendimento de contador, atendimento de publicidade, é que você vai efetivamente estar prestando um serviço para aquela pessoa e não fornecendo um material. Então, teriam esses dois, entre aspas, mercados distintos, né? O mercado de bens e o mercado de serviços. Daí, como eu coloquei anteriormente, a gente pode subdividir em inúmeras categorias. Quando a gente fala em mercado, então, pessoal, vem, né, na nossa cabeça e a gente costuma ver nos livros que se fala, então, da interação entre o fornecedor, vendedor, empresa, e o consumidor, pessoa física, família. Tá? Por quê? Porque eu tenho aí, então, a empresa que produz a bolsa, né, que produz o sapato, que vai colocar no mercado, que vai ser vendido para um consumidor, pessoa física, jurídica, uma família. Então, tem-se essa relação, né, que alguns colocam como fluxo de renda. Então, nós temos um ciclo, né, de que o produto sai da empresa para o consumidor e a renda sai do consumidor para as empresas. Isso com material pronto. Porém, como nós vimos, existe também, né, a necessidade para eu produzir esse meu sapato, essa minha bolsa, de que eu tenha os recursos, os fatores de produção à minha disposição. Então, aí o que pode acontecer também? Nós vamos ter o quê? O mercado de trabalho, né? Ou o proprietário ali, seja uma pessoa física ou jurídica, uma família ou uma empresa, proprietária de um pedaço de terra que vende, né, ali a soja in natura, vende o boi, né? Então, nós vamos ter, então, dois grandes mercados aí. Nós vamos ter o mercado dos fatores de produção, que é vendido, né, de quem detém os fatores de produção, para quem vai efetivamente produzir, e depois nós temos o mercado aí de que a pessoa que produziu vai vender isso para o seu destinatário final ou seu
consumidor. Tem aí alguma dúvida? Então, só lembrando aí, né, os fatores de produção, os recursos naturais, seja metais, né, minério de ferro, ouro, prata, arroz, a soja, mão de obra, trabalhador, né, que vai ser remunerado pela sua prestação de serviço, pela sua hora trabalhada, pelo seu dia trabalhado, pelo mês trabalhado, né, os recursos minerais naturais vão ter ali sua remuneração, né, o seu pagamento. Nós vamos ter também o capital, que vai ser o maquinário, o dinheiro propriamente dito, que vai ser colocado aí à disposição de quem quiser estar adquirindo para estar produzindo. Então nós vamos ter aí a fábrica contratando seus trabalhadores, vamos ter aí comprando maquinários, vendendo maquinários, pegando dinheiro no mercado financeiro para financiar alguma situação, às vezes uma compra dos seus recursos naturais para poder produzir, poder vender. Uma coisa que hoje em dia está difícil, né? Porque a gente nunca sabe o que vai estar aberto, o que vai estar fechado. E nós temos a venda do que foi produzido, né, de forma material para o consumidor final, ou nós temos a prestação de serviço, que daí também você pode falar, né, que o prestador de serviço ele adquire os fatores de produção, quando ele aluga uma sala para fazer o seu consultório, fazer o seu escritório, né, para poder atender o seu cliente, o seu paciente, para poder prestar o seu serviço. Dentro do mercado, então, pessoal, nós vamos ter o que é chamado de estruturas de mercado. Tá? Então, nós vamos ver 6 estruturas de mercado. Curiosamente, aí a gente poderia colocar em 3 pares. Né? Monopólio, monopsônio, oligopólio, oligopsônio, concorrência perfeita e concorrência monopolística ou concorrência não perfeita. Tá? Antes da gente adentrar especificamente em cada uma dessas estruturas, nós temos que levar em consideração as características que toda estrutura tem. Tá? São 3 características que vão diferenciar essas 6 estruturas que eu coloquei para vocês. Então, uma é a primeira característica, é a quantidade de pessoas. A segunda característica é o produto. E a terceira característica é os recursos. Tá? Então, nós vamos ter aí o primeiro. A forma de avaliação. Se eu não me engano, falei no começo da aula, mas vamos lá. No decorrer das aulas, né, vai ter ali algumas questões, como nós tivemos aí da semana passada para essa, para dizer sobre elencar um princípio de cada grupo de princípios. Então, nós vamos colocando outras questõezinhas que valem 4 pontos, e nós vamos ter avaliações daí que vão valer 6 pontos. Há um total de 6 pontos. Então, é tudo discursivo, tudo aberto, tudo discursivo, respondendo dentro do que nós vimos em sala de aula, tá? Não, o professor não vai estar cobrando nada
visto fora do nosso conteúdo, tá? Isso vocês podem ficar tranquilos, tranquilas, que o professor não cobra aquilo que não foi falado em sala de aula, ao que não tiver nos materiais, mas qualquer dúvida, qualquer questionamento a gente pode estar indo, né? Todo começo de aula o professor faz um gancho aí de uns 5 minutos da aula passada, se tiver alguma dúvida, algum questionamento dos conteúdos passados, já a gente faz um debate ali naquele momento, tá? E todas as questões aí abertas, se inscrever, utilizando aí o que a gente vê em sala, os materiais que a gente vê em sala, e consultas, né, na internet, livros, etc. Respondendo, tá? Não precisa ser da forma específica como está no material, como o professor fala, mas tendo os elementos necessários da resposta das perguntas é o suficiente. Tá? Não, o professor não está aqui para complicar, mas a gente tem que fazer uma avaliação e até para saber se vocês aprenderam, se entenderam e absorveram o conteúdo. Beleza? Respondido? Sem problema. Estamos aqui para rebobinar o que ficar para trás. A terceira característica é a quantidade ou de recursos. Tá? Vou explicar elas aqui, vocês vão entender. Ou a dificuldade ou a facilidade de se entrar no mercado. Então, manda um WhatsApp para mim, tá? Aqueles que não conseguiram entregar um WhatsApp ou um e-mail, tá? O pessoal aí tem o meu WhatsApp, se não, lembrando aí, 44 9 900 3505, para me lembrar, falar, professor, sou aluno de economia, como eu falei na aula, não entreguei por causa do sistema, o que a gente pode fazer? Porque daí eu vou conversar com a coordenação e daí já dou uma resposta para vocês, alinhada para todo mundo aí que não conseguiu. Só me mande, como eu tinha falado para a colega que, desculpa, eu não lembro o nome, e tinha feito o mesmo questionamento, né? Tinha dito aí que para passar para os demais essa mesma informação, para ficar registrado, o professor ter esse controle, né? Se quiserem, se preferirem também para ter um controle certinho. É 44 99700 3505. Ou meu e-mail, né, se vocês quiserem fazer tudo certinho, documentado para não ter problema. Ou o e-mail, tá? Gustavo.camin, CAMIN de navio, @smg.edu.br. O e-mail, principalmente, acaba ficando documentado. Nada, estamos aí para ajudar, né? Principalmente nesses problemas aí de. Obrigado aí por o colega que colocou no chat aí. Então, tá? Me mande um e-mail, me mande um WhatsApp, de preferência um e-mail, daí fica documentado. Então, professor, sou aluno fulano, sou aluna fulano de economia, tive um problema lá, não consegui postar por causa do sistema. Vou conversar com a coordenação me respondendo, eu respondo vocês. Só para ficar certinho, para eu não esquecer. Infelizmente, a gente tem tanta coisa para fazer que às vezes acaba esquecendo. Já peço desculpa de forma antecipada. Então, voltando aí às nossas características, né? Então, a primeira dessas características, como eu falei para vocês, quantidade de pessoas. Então, nós vamos ter uma
estrutura de mercado que pode ter uma pessoa, poucas pessoas ou muitas pessoas. Tá? Por isso que é devido à quantidade de pessoas existentes na relação no mercado. Vamos ter uma pessoa, poucas pessoas, muitas pessoas. Segunda característica, em relação ao produto. Meu produto é um produto homogêneo, né? As pessoas que estão no mercado, elas estão me fornecendo exatamente o mesmo produto, ou ele é um produto heterogêneo, né? Ele possui suas características, suas especificações, distinção de marca, cor, enfim. Então, ou o produto é homogêneo, totalmente igual, ou é um produto heterogêneo, produtos diferentes, diferenciados. A terceira característica que eu coloquei para vocês aí, quanto à quantidade de recurso empenhado, tá? Ou da dificuldade ou facilidade de participar no mercado. Então, nós vamos ter aquele mercado que vai ter muitas barreiras, que eu vou ter que despender muitos recursos, vou ter várias dificuldades, e eu vou ter aquele mercado que não tem barreiras, que não tem dificuldade, que eu não preciso empreender muito recurso. Quiserem também considerar aí como essa terceira característica. Existência ou não de barreiras, de entraves para participar do mercado. Aí, pessoal, a gente tem noção dessas características, a gente consegue fazer uma análise das estruturas de mercado. Por quê? E vamos lá. Nós temos duas estruturas, monopólio e monopsônio. Vocês já ouviram falar em monopólio e ou monopsônio? Monopólio já, outra não, nunca ouvi falar. Como o radical aí nos traz, mono é apenas um, né? Então, a quantidade de pessoas que participam da relação, de um dos polos da relação, tá? É apenas uma pessoa. No monopólio, apenas uma pessoa é o fornecedor. Ela detém todo o mercado de fornecimento, vamos colocar aí de bens ou serviços, na sua mão. Então, nós vamos ter um monopólio. Uma única pessoa como fornecedora, como vendedora. Monopsônio, nome diferente, né? É o inverso. Então, nós vamos ter aí um comprador. Tá? Uma pessoa que vai estar adquirindo. Qual é o grande problema de nós falarmos em monopólio ou em monopsônio? Existindo apenas uma pessoa, essa pessoa ela detém o poder de controlar o preço. Ah, o preço está muito alto. Não vou comprar. Não vou vender. Ou, né, o preço está muito baixo. Não vou vender. Vou comprar, né? Então,
você acaba tendo essa pessoa com todo esse poder na mão, ela tem aí a facilidade de controlar o preço. Então, se eu sou um vendedor, tenho um monopólio, eu percebo que o preço está baixo, vou controlar para que esse preço suba, para que eu tenha lucro. Se eu sou um vendedor, eu faço o contrário. O meu produto, como vai ser um produto só, não vamos ter aí uma grande diferença se ele é homogêneo ou heterogêneo. Vai ser uma pessoa só ela vai fornecer, então vai ter todo o produto na mão de qualquer forma. Quanto às barreiras, quanto aos recursos, tá? Vocês acreditam que a pessoa que detém um monopólio ou que detém um monopsônio, ela quer que alguém entre nesse monopólio, nesse monopsônio? Então, nós vamos ter vários entraves. Tá? Nós temos, inclusive, na Constituição, previsão de monopólio. Tá? A Constituição diz lá, de monopólio da União, exploração de petróleo e de jazidas nucleares, se eu não me engano. Então, a própria Constituição e o próprio ordenamento jurídico, ele cria um monopólio. Aí como é que vai ser extinto esse monopólio? Somente se mudar o ordenamento jurídico, se mudar a Constituição. Você tem que fazer uma PEC. Uma PEC é extremamente complexo. Né? Você precisa gastar um tempo, você precisa de muito recurso. Né? Ou você vai falar um monopólio da Copel, de rede elétrica. Ou se eu for querer entrar junto com a Copel, quanto de recurso eu não vou ter que gastar para conseguir fornecer igual a Copel? Né? Ou nós temos outras empresas, né? Nós temos a Copel, nós temos a Paulista, a Taesa, Energias do Brasil, que acabam sendo setoriais, né? Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então elas acabam não concorrendo entre si, acabam sendo meio que um monopólio. Se alguém quiser entrar, se alguém quiser competir com a Copel, com a Sanepar, você vai acabar tendo que fazer um investimento, vai ter que comprar, né, parte da linha de transmissão da Copel ou parte da tubulação da Sanepar, que é um dinheiro muito caro, né? Você vai ter que desembolsar muito dinheiro que nem sempre a pessoa tem todo esse dinheiro para conseguir entrar nesse mercado. E no monopsônio, vamos colocar uma situação aí que eu tenha uma região que tenha vários produtores e um único lugar para você desovar. Vamos colocar um exemplo, Cocamar. Tá? Próximo aqui nós vamos ter a Coamo, mas vamos considerar só a Cocamar. Então, toda a produção agrícola da região, se eu não quiser vender direto, se eu quiser levar para algum lugar para que alguém me auxilie, eu tenho que levar para a Cocamar. A Cocamar que vai comprar, que vai fazer uma consignação para vender, etc. Então, eu tenho só a Cocamar. Um exemplo, tá? Porque, na verdade, nós vamos ter um oligopsônio, né? Nós vamos ter Cocamar e Coamo. Você havendo apenas um, é um monopsônio. Alguma dúvida? Não, professor, tá tranquilo. Bom, então nós vamos aí para o oligopólio ou explicar o que, Tarcísio? Sobre o monopsônio. Monopsônio. Monopsônio eu tenho um vendedor, tá? Um vendedor não, um comprador. Então, imagine o seguinte, vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu tenho na região, não sei se tem, vamos pegar hipotético,
eu tenho vários produtores, criadores de gado leiteiro. Essa pessoa vai retirar esse leite e ou ela utiliza direto na produção dela ali, faz o queijo dela, enfim, ou ela acaba vendendo isso para uma empresa, para uma firma, Batavo. Compra esse laticínio, compra esse leite para fazer os produtos dela. Requeijão, requeijão, iogurte, enfim, os produtos da Batavo que vão leite. Dentro dessa estrutura, eu tenho apenas a Batavo. Eu não tenho outras empresas que vão comprar esse produto, esse leite. Então, quando eu tenho apenas um comprador, apenas uma pessoa que vai fazer a compra, que vai desovar o que os produtores fazem, eu vou ter um monopsônio. Que como é um comprador só, ele vai acabar controlando o preço e controlando a qualidade. Você vai acabar, de uma forma ou de outra, tendo um produto mais homogêneo possível. Tá? Pode acontecer de ser heterogêneo? Pode. Mas, como é uma pessoa só, esse eu compro porque esse é bom, aquele ali eu não quero porque é ruim. Então você acaba tendo esse controle de qualidade e esse controle de preço. É bom, é ruim, tem os seus dois lados. Ficou mais claro? Sim, professor. Tá ótimo. Obrigado, viu? Aí nós vamos ter, né, os próximos, que são os oligopólio e o oligopsônio. Então, aqui nós vamos ter poucas pessoas. Tá? Então, o exemplo que eu dei para vocês dos produtores de soja da nossa região norte aqui. Quem que vai comprar essa soja? Coamo e Cocamar. Não sei, acho que tem Cocari também, Mandaguari, né? Então, nós temos 3 empresas aí que vão comprar esse produto agrícola. Então, são poucas pessoas que compram, são poucos compradores. Da mesma forma, você vai ter um mercado com poucos vendedores. Um oligopólio hoje, tá, seria talvez a questão do oxigênio hospitalar, que até pouco tempo atrás era apenas uma empresa, então era assim, um monopólio. Hoje nós temos aí acho que 3 ou 4 empresas no Brasil, tá? Eu estou dizendo que era era um monopólio no Brasil. Hoje nós temos um oligopólio, que são 3, 4 empresas que fazem aí a distribuição dos oxigênios hospitalares, que esses tempos atrás estava em falta, acho que em Manaus. Tá? Então nós vamos ter aí da mesma forma que no monopólio, nós vamos ter um controle do preço, né? Que aqui acaba sendo problemático você ter um controle 100% do preço, porque você pode formar o que é chamado de cartel, né? E daí nós vamos ter a regulamentação do poder público que proíbe o cartel, que criminaliza o cartel. Aqui em Maringá já tentaram derrubar várias vezes questão de cartel de postos de combustível, sempre quando vão fiscalizar os valores das bombas, né, da gasolina, tá diferente, centavos, mas tá diferente, então já não configuraria 100% cartel. Eles têm esse controle do preço. Se alguém fizer um preço mais baixo, pode dar briga, pode dar guerra, pode dar morte. Também vai se ter um controle aí de qualidade, todo mundo vai mais ou menos fazer o mesmo produto, né? Ah, você pode ter um produto diferente, né? Acho que
essa questão de gasolina até tinha uma discussão que acho que tinham alguns postos aí que colocavam mais álcool, outros colocavam menos álcool, mas em tese o produto é o mesmo, né? É a gasolina, que em tese teria que ter aquele percentual de álcool. Então, é o oxigênio industrializado vendido para o hospital, seja cilindro, sei lá, 30, 40, 50, 100, sei lá, libras, ml, não sei ao certo qual seria a unidade de peso de medida desse oxigênio. E quanto às barreiras, nós também temos grandes barreiras aí, porque daí os detentores do oligopólio não vão querer aumentar, ou do oligopsônio, não vão querer que aumente a quantidade de pessoas, porque você aumentando a quantidade de pessoas, não vai existir mais oligopólio ou oligopsônio. Da mesma forma, monopólio, monopsônio é uma pessoa só. Entrou mais uma, não é mais monopólio. A gente pode falar em oligopólio ou em concorrência, mas, tá? Não é mais um monopólio, da mesma forma que do oligopólio, entrando mais pessoas, vira-se uma concorrência, saindo, ficando um só, se transforma em um monopólio pela ocorrência das situações fáticas. E o último para aí de estruturas são as concorrências. Nós vamos ter a concorrência perfeita e a concorrência monopolística. Tá? Não vou utilizar aqui concorrência imperfeita, porque monopólio, monopsônio, oligopólio, oligopsônio também seriam concorrências imperfeitas. Tá? Então, isso que eu vou utilizar aqui conforme o livro do Gregory Mankiw, concorrência monopolística. Então, nós vamos ter a concorrência perfeita. Tá? Essa concorrência perfeita, ela é utópica, ela é doutrinária, ela está nos livros, mas infelizmente hoje ainda ela não ocorre. Tá? Então, é um mundo perfeito. É o máximo possível de pessoas comprando, é o máximo de pessoas possível vendendo, o produto é exatamente o mesmo para todo mundo, tá? Nós vamos ter uma homogeneidade, então o pessoal vai estar vendendo soja, todo mundo que estiver vendendo a soja vai estar vendendo o mesmo produto, todo mundo que for comprar celular, que for comprar computador, vai comprar exatamente o mesmo celular, o mesmo computador. E quanto às barreiras, quanto aos recursos, o mínimo de barreiras possível, se é que vai existir. Pode acontecer de ter alguma barreira burocrática, né, da lei exigir licença disso, licença daquilo, porém é um mínimo, tá, ter uma facilidade muito grande de se entrar ou de sair dessa concorrência perfeita. É o mundo ideal aí da regulação de mercado, que daí, efetivamente, o poder público não precisaria se intrometer tanto apenas dizendo o que pode, o que não pode, ou até mesmo, talvez, poderíamos falar de um capitalismo puro, sem intromissão do Estado. Professor, Sim, tem algum país com concorrência perfeita? não, Ah, tá, só beleza. é utópico, é o que dizem, que os autores dizem que tem que ser, mas Ah, entendi. infelizmente a gente poderia de repente colocar aí, sei lá, alguns países que talvez sejam próximos, só que você tem um problema, né? Porque se você, por exemplo aí, de celular, aí você já vai ter uma diferenciação, porque você tem Samsung, Motorola, Apple, Xiaomi, todos aparelhos diferentes, seja por formato, seja por sistema operacional,
seja por cor, seja por botão, tá num lugar, tá no outro. Um reconhece pela digital, o outro pela fala, o outro pelo rosto. Então, aí que está a linha tênue entre a concorrência perfeita e a concorrência monopolística, né, que é a concorrência monopolística. Também nós vamos ter o máximo de pessoas possível comprando e vendendo, o mínimo de barreiras ou de necessidade de recursos, porém o meu produto vai ser um produto heterogêneo, né? Por isso que ele fala que é uma concorrência monopolística. Vamos colocar aqui. Eu só compro Xiaomi. Celular para mim é Xiaomi. Ou, sei lá, computador para mim é Apple. Se não for Mac, não é computador. Né? Pasta de dente, ou Colgate, né? O Sorriso. Você tem aí produtos diferentes, seja por embalagem, seja por cor, seja por modelo, né, que se distinguem. Então, por que ele coloca como monopolística? Né? Não no sentido de monopólio de uma pessoa só, mas de que o consumidor, né, o comprador, ele acaba se identificando mais com aquele produto, então ela acaba comprando mais daquele produto, seja porque é mais bonito, é mais chamativo, tem uma qualidade melhor, preencha, ou até mesmo ali, né? Esse aqui é a Ferrari, né? Eu vou comprar uma Ferrari. Por que eu vou comprar uma Ferrari? Porque são carros exclusivos, você não tem nem todo mundo tem, né? Então é só feito para uma determinada quantidade de pessoas, para uma casta elevada. É um exemplo, tá, pessoal? Porque você não tem dinheiro para comprar uma Ferrari. Então, tem-se essa questão aí de que você cria mercados pelo gosto, tá? Então, eu vou comprar um desodorante, vou comprar um Rexona. Por quê? Porque o Rexona é mais legal. Eu gosto mais do Rexona, me adaptei ao Rexona. Usei Dove, mas o Dove não ficou tão legal quanto o Rexona. Então, você tem essas questões que acabam gerando essa monopolística da concorrência, que é aquela que mais agrada a pessoa que vai comprar. Se eu perguntar para cada um de vocês, eu acredito que cada um tenha uma marca preferida aí para algum tipo de produto. As meninas aí que gostam de bolsa, né? Você vai se puder comprar, vai comprar o quê? Um Louis Vuitton, uma Victor Hugo. Não podendo pela questão financeira, você comprar uma mais barata, mas podendo comprar. Uma coisa que o professor elencou aqui, né? Da Ferrari, exemplo. Tá? Ficou claro aí? Tudo certinho, pessoal? Uma dúvida sobre as estruturas de mercado? Tranquilo, professor. Ficou, professor? Então aí, ó, sempre, tá? Como nós temos aí uma economia, de qualquer forma, hoje, né, não existindo a concorrência perfeita, nós temos regulamentação do Estado, então nós vamos ter o Estado dizendo o que é lícito, o que é ilícito, o que pode, o que não pode, o quando pode, onde pode, né? Nós temos aí certos tipos de empresas, de fábricas que tem que ficar afastada ou pode ficar no centro da cidade. Então, tudo isso também impacta nessas questões aí de estruturas de mercado. Tranquilo? Por mim, tranquilo, professor. Então, pessoal, nos vemos aí na semana que vem, na nossa próxima aula. Uma boa noite a todos. Só relembrando aí, aqueles que não conseguiram enviar a atividade, mandem um e-mail para ficar registrado, que eu vou conversar aí com os professores, coordenadores, para a gente ver o que a gente pode estar fazendo,
e eu dou uma resposta para vocês. Você Beleza? prefere que a gente mande hoje ou na segunda-feira? Tanto faz. Só me mande para ficar registrado. Se quiser mandar hoje, não tem problema. Vai ficar na minha caixa de e-mails. Eu vou receber, eu vou olhar. Tô vendo o horário ali, já vejo se eu consigo conversar hoje com a coordenação para a gente tentar fixar uma conversa aí para ninguém ser prejudicado também, né? Ah, tranquilo, mas o que for melhor para vocês. Se puderem mandar hoje, acaba ficando melhor. Mas Tranquilo, então. não puder hoje, for na segunda-feira, também não tem problema. Tá bom, então. Boa noite, professor. Gente, Obrigada, boa tá? noite, até a próxima aula. Professor, o senhor vai deixar a atividade no AVE essa semana? Eu vou fazer alguma ponderação lá, sim. Um questionamento, sim. Ok. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, professor. Bom Boa final de noite. semana aí, tá bom? Oi? Bom final de semana aí pro senhor. Opa, para vocês também.